É, bem-vindo, gente. Boa tarde para mim, né? Para vocês pode ser bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aqui, né? Continuando o nosso trabalho, continuando as nossas apresentações. Encerramos as costridioses, onde nós falamos sobre caboclo sintomático, edema maligno, gangrena gasosa, o tétano e o botulismo. As outras costridioses eu não vou falar agora, porque elas ocorrem de forma muito rara na nossa região. E eu achei mais interessante a gente começar a falar em coisas do nosso dia a dia, né? As doenças que estão aí, que nós estamos tendo contato com elas mais diariamente. Então, dessa vez agora eu resolvi trazer uma apresentação para vocês sobre as queratoconjuntivite infecciosas dos pequenos ruminantes, né? São doenças que ocorrem de forma geral. Eu digo isso que eu já vi muita gente ligando para mim, perguntando, entendeu o que é isso? A criação fica com o olho branco, de uma hora para outra aparece 2, 3, 4 animais doentes, como é que é isso? Então essa doença já é conhecida, entendeu? Nós chamamos de queratoconjuntivite infecciosa dos pequenos ruminantes, entendendo a definição. Na verdade, ela é uma conjuntivite associada com uma queratite. Lá na frente nós vamos entender o que é isso. Ela é infecciosa porque é provocada por um micro-organismo dos pequenos ruminantes. Está aqui um quadro bem característico, uma ovelhazinha com o olho fechado, corrimentozinho aqui, ocular. É bem característico desse quadro que nós vamos apresentar para vocês, ok? Então, dentro daquela linha que nós estamos trabalhando, né? Começamos sempre nos aspectos gerais da doença, né? Bom, o agente causador, né? Na verdade, essa doença ela pode ser causada por mais de um agente, ou seja, são doenças onde você tem uma variedade de agentes que podem provocar. Os mais importantes são, em ovinos, nós temos a Rickettsia conjuntivae e o Mycoplasma conjuntivae, né, chamado, todos são nomes traduzidos, né? E em caprino nós temos a Rickettsia conjuntivae. Então, essas são os agentes mais comuns, entendeu? A Rickettsia conjuntivae, Mycoplasma conjuntivae e a Rickettsia conjuntivae. São as mais comuns, mas nós também já temos caso de Staphylococcus aureus, temos caso de outros agentes, outras bactérias, quase sempre são provocadas por bactérias, entendeu? Não são vírus, são bactérias, entendeu? E essas bactérias, elas quando entram na mucosa ocular, elas desenvolvem esse quadro de conjuntivite associado a uma queratite, de forma que esses são os agentes mais importantes. Elas são consideradas queratoconjuntivite primárias, diferenciadas das secundárias. O que é isso? Nós dizemos que uma queratoconjuntivite é primária quando o agente é específico, ou seja, a doença começa na conjuntiva e no globo ocular. Existem outras doenças, por exemplo, em bovino, a febre catarral maligna é um vírus que acomete os bovinos, que dos sintomas, entendeu, é o animal apresentar um quadro de edema e úlcera de córnea. Então, as lesões que aparecem no olho, entendeu, no sistema ocular, ela é secundária. Então, é diferente. Aqui não, são doenças que acometem o sistema ocular, né, o sistema visual dos animais. Por isso, são considerados como os queratoconjuntivite primários. Elas já foram relatadas em todas as regiões do mundo, onde se explora a ovinocaprinocultura. Ou seja, aqui no Brasil, no Minas Gerais, praticamente quase todo o estado já foi identificado. No Nordeste, eu já vi muitos casos de animais apresentando esse sintoma de queratoconjuntivite, né? E aí a gente diz porque é infecciosa, que normalmente quando ela entra no rebanho que acomete grandes animais, aí nós temos certeza que ela é infecciosa. É diferente quando o animal aparece um quadro isolado, o animal pode ter uma conjuntivite, uma poeira, ou então por um traumatismo pode provocar uma conjuntivite, uma queratite, mas normalmente é um animal isolado.
quando você tem um surto, de uma hora para outra você aparece, você pode ter 5, 6, 4%, 8% dos animais contaminados, ok? É uma doença que tem uma distribuição sazonal, entendeu? Aparecendo nos períodos chuvosos e com presença de insetos. Nós vamos ver lá na frente que os insetos são os agentes transmissores dessa doença. Então, normalmente ela tende a ser sazonal, aparece mais no período das chuvas, naquele período principalmente onde nós temos a maior quantidade de insetos, moscas, mosquitos presentes nos ambientes animais. Ela aparece geralmente em surto a cada 2 ou 3 anos, ou seja, embora ela seja sazonal, ela tem um ciclo que ela aparece no rebanho e aí passa 2, 3, 4 anos sem ter nenhum caso, depois volta a aparecer de novo e quando ela aparece, ela pode aparecer no formato de surto, depois passa um tempo sem aparecer e depois volta a aparecer de novo e ela tem esse caráter de ciclicidade, entendeu? Isso faz parte, né? Acredita-se que é justamente quando ela entra na forma de um surto, ela pode contaminar muitos animais e muitos deles não adoecem, porque a doença muitas vezes é autolimitante. Muitos animais têm contato com a gente e não adoecem. E aí o contato com a gente gera uma certa imunidade. Os animais passam 2, 3 anos sem ter contato com a doença. E aí os animais vão nascendo, o ciclo vai se trocando, ou seja, a imunidade vai baixando e aí depois a doença torna a aparecer de novo. Ela comete animais independente de sexo e idade, entendeu? Não tem nenhuma relação. Aí aparecem animais grandes, animais pequenos, aparece macho, fêmea, não tem muita predileção, não foi visto nenhuma relação de sexo e idade com a doença. Quando ela aparece no rebanho em forma de surto, ela tende a ser exótica, ou seja, normalmente quando a doença nunca entrou no rebanho, não tem no rebanho. Então, quando ela entra no rebanho pela primeira vez, ela pode contaminar um número relativamente grande de animais e a partir daí se tornar exótico. O termo exótico quer dizer a doença que está sempre presente, está sempre, todo ano, vai aparecendo animais com aquela sintomatologia, com aquela doença, entendeu? Isso é importante. Bom, os reservatórios são os animais doentes e os que se recuperam da doença. Vamos entender isso lá na frente bem direitinho. O que são reservatórios? Reservatórios são os animais, entendeu? Portadores da doença que contém o agente, digamos, na sua estrutura biológica. No caso, esse reservatório são esses animais que tiveram a doença, tiveram recuperação, mas depois de um certo tempo, se você for lá fazer um rapado na mucosa conjuntival desses animais, você vai encontrar a presença do agente. Porque nós dizemos que são animais, são reservatórios, entendeu? Ou seja, o micro-organismo está lá, faz parte da microbiota da mucosa desses animais, ok? A fonte de infecção é a secreção conjuntival de animais acometidos ou em recuperação. Ou seja, veja que aqui nós estamos falando algumas definições que nós não usamos quando falamos das outras clostridioses. Aqui nós estamos falando de reservatório, aqui nós estamos falando de fonte de infecção, ou seja, a fonte de infecção é onde, ou seja, aonde é que está o agente, aonde é que está onde o animal, com que o animal se contamina, entendeu? Então, a fonte de infecção aqui é o que? É a secreção das conjuntivas, entendeu? Essas secreções é justamente um dos agentes são, digamos, encontrados em maior quantidade, tanto em animais acometidos da doença, como animais em recuperação. Lembrando que animais que tiveram a doença, que passaram pelo período, que estão em recuperação ou já se recuperaram da doença, eles podem ser portador ou também chamado de reservatório, entendeu? E a principal forma de contágio é pela ação de vetores, os mosquitos e as moscas. Aqui nós estamos falando a forma de contágio, ou seja, como é que o animal se contamina. Ele contamina pela ação de vetores, ou seja, é uma doença que precisa de um segundo animal aqui no processo, no ciclo. E aqui no caso, esses animais são os invertebrados
representado, na sua grande maioria, pelos pequenos mosquitos e as moscas, que são os veículos, ou seja, que transmitem os agentes, entendeu, de um animal sadio para um animal doente. De forma que são essas as principais características da doença, ok? Vamos lá. Como os animais adoecem, entendeu? Vamos entender isso bem direitinho, isso é importante. Bom, a primeira situação é um animal portador assintomático, entendeu? Ou seja, o que é um animal portador assintomático? É um animal que já teve a doença, se recuperou, mas hoje ele está bem, ele não tem sintoma nenhum. Mas ele é um portador, entendeu? Esse animal, se você fizer uma coletazinha, um rapado da mucosa, da conjuntiva desse animal, levar ao laboratório, você vai encontrar que o agente que produz a doença está presente nessa secreção, no meio, nessa conjuntiva. A segunda situação é a entrada no rebanho de animal em fase de incubação ou convalescência da doença. O que é isso? Aqui no caso nós estamos falando de um animal que já faz parte do rebanho, né? Esse animal portador sintomático. Ele faz parte do rebanho. Aqui o agente já entrou, mas esse animal está lá. Ele é um portador da doença, já teve, se recuperou e ele está bem, não está sentindo nada. Outra situação é quando você compra um animal numa exposição, quando você compra você faz aquela mudança, você quer renovar o seu plantel, e aí você pode trazer animais para dentro do seu curral, entendeu? Animais que estão ou em fase de incubação. Fase de incubação é aquela fase que o animal ele já se contaminou, mas ainda os sintomas ainda não vieram a aparecer. Que é isso? Cada doença tem uma fase de incubação, entendeu? Começa no momento que o animal se contamina, ele tem contato com a gente, até manifestar os primeiros sintomas, que no caso da queratoconjuntivite infecciosa varia em média de 5 dias aproximadamente, entendeu? Então vamos lá. Então esse animal, né, ou esses animais que entraram no rebanho, eles podem estar ou em fase de incubação da doença, ou estar em fase de convalescência, ou seja, aquela fase que já não teve doença, já melhorou, mas ainda está se recuperando, não está completamente sadio. Nós dizemos que esse animal está na fase de convalescência. Então, tanto esse animal como esse, nós dizemos que eles são animal portador, ok? Aqui é um portador que já estava no rebanho, e aqui foi um portador recém-introduzido que trouxe lá, sabe que tipo de bactéria veio junto na conjuntiva desse animal, mas esse animal teve essa doença, né? E aqui nessa situação aqui, na fase de incubação, a doença vai se manifestar dentro da sua propriedade, entendeu? E na convalescência já se manifestou e o animal está em fase de recuperação. Vamos para a segunda fase. O que é que vai acontecer? Um desses animais, ou esse aqui, ou esses animais, eles podem ter um quadro clínico, eles podem, de um momento para o outro, ter uma conjuntivite, que pode ser ambiental ou pode ser traumático. Que é uma conjuntivite ambiental? De uma hora para outro animal, ele é submetido a uma ventania trazendo muita partícula do curral, e essas partículas aderem na mucosa ocular do animal e se irrita e acaba provocando uma conjuntivite. Ora, e aí o que acontece? Essa irritação conjuntival é característica por um quadro de uma conjuntivite, só que no caso ela não é a propriamente conjuntivite infecciosa provocada por esses agentes. São conjuntivites provocadas muitas vezes pela irritação da poeira, entendeu? E aí essa conjuntivite, o que ela acontece? Ela aumenta as secreções conjuntivais, aqui que nós estamos vendo, entendeu? E o que acontece? Ora, como o agente está presente, entendeu, na mucosa conjuntival, ou seja, a partir do momento que essas secreções aumentam, entendeu, o animal passa a eliminar, junto com essas secreções, também os micro-organismos que estão presentes
no olho, entendeu? Na sua mucosa. Então, além das secreções, aqui também está presente milhões e milhões de bactérias que estão se multiplicando nessa estrutura conjuntival. Até porque aqui, quando você tem um aumento das secreções, né, e a secreção conjuntival ela é rica em sódio, ela é rica em minerais, ela estimula também o crescimento bacteriano, quando os animais têm estímulo na produção de secreções conjuntivais, tá, ok? E aí o que acontece? Acontece, entendeu, que esse animal ele passa a eliminar, junto com a secreção, uma grande carga de micro-organismos que estão aqui e começaram a se multiplicar. Aí o que acontece? Isso aqui, gente, chama mosca e mosquito. Principalmente no período de inverno, é muito comum a gente ver os animais atacarem, principalmente os animais que estão em fase de secreção ocular. Então essas moscas, elas põem aqui, e aí os mosquitos chegam aqui atrás de se alimentar dessa secreção, ok? E depois, esses mesmos animais, eles podem pular e se encostar também, entendeu? No olho de um animal sadio. Aí o que acontece? Através das suas patas, através do seu corpo, através das suas asas sujas, esses animais, eles trazem o micro-organismo de um animal doente para um animal sadio. Normalmente, esse animal aqui, os animais sempre procuram no rebanho, dentro do rebanho, alguns animais que estão algum processo de secreção. Lembrando que o animal sadio, ele pode ter uma pequena conjuntivite estimulada, digamos, também por um processo de poeira no curral, ou traumática, entendeu? Ou então o animal passou perto de um galho e o galho passou no olho, o olho irritou e esse animal começa a desenvolver uma conjuntivite. Então, esse processo da conjuntivite ambiental, ele estimula, entendeu? Que a vinda de mosca e mosquito a se alimentar dessa secreção. Ora, e se essas moscas e mosquitos que estão pondo aqui, estão chegando para se alimentar, o que ela faz? Elas acabam deixando partículas dos micro-organismos aqui na mucosa do olho. E o animal, quando começa a fazer um movimento de fechar e abrir o olho, o líquido pode passar para dentro do olho e acabar contaminando o animal. Então, é dessa forma, entendeu, que o ciclo da doença se prolonga se os animais adoecem. Ou seja, é preciso o animal portador sintomático, é preciso que algum animal entre no rebanho ou doente, entendeu? Ou na fase de incubação, ou na fase de convalescência, entendeu? É preciso que isso ocorra. E aí, os animais podem desenvolver o caso, as conjuntivites ambientais traumáticas podem estimular a produção de secreções, e essas secreções é a principal fonte de contaminação do rebanho, entendeu? E daqui para cá, quem faz a transmissão de um animal doente para um animal sadio são as moscas e os pequenos mosquitos. Lembrando que pode haver uma contaminação direta, mas muito raro. Contaminação direta é quando o animal doente, ele encosta o olho do animal, encosta o olho, como o olho é muito rico em secreção, encostando na mucosa ocular de outro olho, de outro animal, ou seja, pode haver a troca de líquidos, e essa troca de líquidos pode haver a passagem também de micro-organismos, tá ok? Então é dessa forma que a doença acomete os animais. É preciso que exista um portador, é preciso que exista um animal doente eliminando as secreções, e é preciso que tenha a presença de mosca e mosquito. Por isso que ela é mais comum, entendeu? No período de inverno, entendeu? Naquele período onde nós percebemos que a quantidade de mosca e mosquito no campo, na pastagem, no currais, está em alta quantidade, ok? Então é dessa forma que a doença transmite. Ou seja, por isso nós dizemos que essa doença precisa de um vetor. O vetor, no caso, são as moscas e mosquitos que transmitem os micro-organismos que estão presentes na secreção. A fonte de contaminação é o que? Basicamente são os animais com conjuntivite e as secreções eliminadas, entendeu? E daqui para cá, o animal passa de um animal sadio para um animal doente, para um sadio, através das moscas e mosquitos que estão constantemente pousando nessa região bem úmida para se alimentar de secreções, de sais minerais presentes na secreção conjuntival, ok?
Bom, e quais os sintomas apresentados pelo animal doente, né? Vou falar agora os sintomas. Bom, o período de incubação da doença é em média 5 dias, ou seja, do momento que o animal se contamina até apresentar os primeiros sintomas é em torno de mais ou menos 5 dias. O animal pode ter uma leve anorexia ou falta de apetite com a febre moderada, entendeu? Depois desse período segue a inflamação da conjuntiva, que nós chamamos de conjuntivite, com corrimento ocular seroso. Pronto, isso aqui é característico, é aqui que o produtor percebe que o animal está doente. Quando ele olha de longe e vê aquele animal chorando, né? Que a gente chama de animal chorando. Na verdade, aqui é um corrimento ocular seroso provocado pela irritação da conjuntiva. Pode ocorrer edema das pálpebras, entendeu? Eu vou dizer lá na frente, falar o que é isso. E dependendo do agente, a secreção pode mudar para uma secreção muco-purulenta. Existem bactérias que se caracterizam por um quadro de conjuntivite com secreção serosa. Já tem outro grupo de bactérias que é predominantemente muco-purulento. Vai depender do tipo de micro-organismo que se instalar na conjuntiva, entendeu? Bom, e aí depois de você perceber esse animal chorando com corrimento ocular seroso, você percebe o animal com blefaroespasmo, que é isso. Isso aqui é um termo usado para dizer que o animal fica praticamente com o olho semi-fechado. Tá bom? Eu estou colocando isso aqui, esses termozinhos, porque nós temos que entender que nós temos esses vídeos, nós estamos postando também para colegas técnicos, né, e outros profissionais. Então, o termo é blefaroespasmo. Popularmente, o animal está com o olho semi-fechado ou praticamente fechado. É um indicativo de uma sensação dolorosa. Sempre que o animal está com um processo no olho que induz dor, ele está com o olho, ele não consegue manter o olho aberto, ele fica com o olho semi-fechado ou praticamente fechado. E o animal também tem um quadro de uma fotofobia, ou seja, ele tem muita sensibilidade à luz. Ele não tolera a luz. Qualquer unidade de luz, o animal tende a fechar o olho. Então, esses dois sintomas também são compatíveis com o caso. Ocorre um caso de vascularização do tecido da esclerótica. Eu vou mostrar, gente, isso aqui, tudo que eu estou falando, eu vou mostrar em foto, entendeu? Ocorre um quadro de vascularização do tecido da esclerótica. Bom, podendo evoluir para um quadro de queratite. Queratite é a inflamação da córnea, caracterizado pela opacidade da córnea, assumindo uma coloração embranquiçada. Pronto, isso aqui popularmente todo mundo conhece. É aquela ovelha que começa com um corrimentozinho no olho seroso, com 3, 4 dias você vai olhar, o olho está branco. É isso aqui, ó. Esse olho branco já é um quadro de uma queratite, entendeu? Vamos explicar isso lá na frente bem direitinho. E o processo pode evoluir, culminando com a úlcera de córnea, chegando até a perda da visão e a perda do globo ocular, se o animal não for tratado e a doença evoluir de forma rápida. Então, nós temos conjuntivite, resumindo, corrimento ocular seroso que pode depois se tornar muco-purulento. Nós temos animais que tendem a ficar com o olho fechado. O animal tem sensibilidade à luz. Os vasos da esclerótica estão bem vascularizados. Você nota um quadro de inflamação da córnea, uma queratite, que é caracterizado pela opacidade da córnea, assumindo a córnea uma coloração esbranquiçada, ok? E a doença progredindo, nós podemos ter um caso de úlcera de córnea com a perda de visão do animal, ok? Antes de a gente falar dos sintomas, é importante também a gente entender alguma definição da anatomia do olho. Eu peguei aqui um quadro bem direitinho para a gente entender onde a doença está. Bom, nós falamos em pálpebra. Aqui é a pálpebra, entendeu? Lembrando que de um lado da pálpebra nós temos a pele, né? Ó, a pele está aqui a pele, ó. Do outro lado aqui estão os cílios, os animais são os pelos. Do outro lado, gente, é uma mucosa que nós chamamos de conjuntiva. Essa mucosa nós chamamos de conjuntiva, ok?
Daí, quando essa mucosa se inflama, nós chamamos de conjuntivite, ok? Bom, aqui, ó, o que nós chamamos de pálpebra, na verdade, é isso aqui. A pálpebra é a união da pele com a conjuntiva. Pálpebra é isso aqui tudinho, ó, que é a pálpebra do animal, tá ok? Por isso a gente diz que o animal tem a inflamação da pálpebra, porque aí inflama toda essa estrutura aqui, ó. Toda a estrutura fica sem inflamada, principalmente a conjuntiva, a parte de dentro, né? E aqui nós temos a córnea, tá vendo? Aqui nós temos a córnea, que é uma estrutura, digamos, ela é transparência e ela é minúscula. Ela é relativamente grossa, entendeu? E aqui nós temos, terminando a córnea, nós temos aquela parte branca do olho que nós chamamos de esclera ou tecido esclerótico. Pronto, é importante a gente entender essas anatomias para a gente conhecer as definições da patologia da doença. Então, nós temos pálpebra, nós temos aqui a córnea, aqui nós temos a conjuntiva e aqui nós temos a esclera, entendeu? Bom, o que acontece quando essa córnea é lesada, quando ela sofre um ferimento, um arranhão? Ela pode, esse traumatismo pode provocar um quadro que nós chamamos de úlcera de córnea, entendeu? É um ferimento que pode acometer essa camada de córnea. Lembrando que isso aqui é uma camada ela tem uma espessura relativamente boa, ela é bem transparente e ela é uma aglomeração de células. E aí, ou seja, de um momento para o outro, essa córnea ela pode sofrer um traumatismo. Esse traumatismo a gente chama de úlcera de córnea, da córnea, tá bom? Ok. Bom, agora vamos entender um pouco das definições daquilo que a gente falou, entendeu? Aqui estão os casos clínicos de animais, nós vamos falar sobre cada um. Aqui nós temos animais apresentando inflamação da pálpebra, não é isso? Então, que a pálpebra está inflamada, ó, tanto a superior como a inferior. E o animal está com blefaloespasmo, entendeu? Ele está com o olho praticamente fechado. Ele pode estar fechado ou ele pode estar semi-fechado. Então, tudo isso são sintomas, entendeu? Da queratoconjuntivite, ó. Aqui nós temos uma inflamação da pálpebra associado ao blefaloespasmo. Aqui nós temos uma inflamação da pálpebra, entendeu? A pálpebra está inflamada. Nós temos um blefaloespasmo, o olho fechado. Aqui nós temos uma conjuntivite. Não dá para a gente ver que a conjuntivite, ó, essa estrutura aqui, ó, essa é a conjuntiva, né? Mas normalmente, quando o animal tem conjuntivite, você nota pelo esse estado de olho fechado e a quantidade de secreção que tem aqui, ó. Ou seja, essa secreção é bem característica nos casos de conjuntivite. O animal tem uma conjuntivite e o animal tem uma secreção serosa, tá vendo? Ó? São os sintomas da doença: inflamação da pálpebra, o olho fechado, a conjuntivite e a secreção serosa. Aqui nós temos um outro animalzinho com quadro de conjuntivite, né? Aqui você percebe, por causa do escorrimento, é isso? Escorrimentozinho aqui, ó. Aqui nós temos uma conjuntivite associada a uma secreção também praticamente serosa e o animal aqui com um leve fechamento do olho, né? Um leve blefaloespasmo, tá ok? Bom, agora que já não é iovine caprino, que eu não encontrei foto. Isso aqui, gente, é o que nós chamamos de edema da córnea, entendeu? Ó, tá aqui um caso, a córnea está edemaciada, ela é uma estrutura bem transparente e aí quando ela inflama, ela fica com esse aspecto leitoso e nós chamamos isso de edema, um edema de córnea e aqui um edema de córnea. Agora aqui, ó, nós temos uma úlcera de córnea, tá vendo aqui? E aqui nós temos um outro quadro de uma úlcera na córnea, entendeu? Aqui a córnea está só edemaciada, entendeu? Ela não foi traumatizada. Aqui não, já o traumatismo. Isso aqui, gente, é um corante que é usado. É um corante verde, você coloca no olho do animal, demora um pedacinho, depois quando você abre o olho,
Ou seja, aonde existiu a úlcera da córnea, essa área todinha fica corada, entendeu? Ou seja, aqui é uma área lesionada, é como se fosse um ferimento atingido a córnea do animal, tá ok? Aqui, ó, é uma úlcera de córnea em processo de cicatrização. Por quê? Porque normalmente esse processo de córnea, para haver cicatrização, é preciso que ocorra uma ramificação dos vasos da esclerótica até essa área aqui lesionada. Aqui você nota um traumatismo relativamente grande. Aqui é um processo de uma úlcera de córnea. E aqui, ó, os vasos vão se formando, entendeu? Para auxiliar o processo de regeneração dessa córnea, tá ok? E aqui, gente, eu falei para vocês da esclera. A esclera é esse tecido aqui, ó. Quando termina a região da córnea, começa esse tecido branco aqui, que fica em cima do olho, tanto na parte superior como na parte inferior. Mas normalmente nós não temos acesso à parte inferior. A gente olha essa parte inferior. Então são essas basicamente os sintomas do animal com a queratoconjuntivite. Lembrando, inflamação, fechamento, secreção, entendeu? Fechamento, o edema da córnea, edema de córnea. E aí, se a doença evoluir, entendeu? Ou seja, esse edema, ele pode transformar. Por que é que isso acontece, gente? É que normalmente essas doenças são muito dolorosas, entendeu? E os animais, o que é que eles fazem? É comum eles, durante esse processo, eles ficarem se coçando. E nesse processo de estar coçando o olho seca, eles podem traumatizar a córnea e provocar esse quadro de lesões e até mesmo a presença de úlcera. E normalmente, quando a úlcera se instala uma úlcera, aí o processo é muito mais agravante, né? Porque aí você tem todo o processo passa a ter uma inflamação mais intensa, porque aqui já é a estrutura mais profunda do olho que está sendo danificada, ok? E aqui, como eu falei antes, um quadro também de conjuntivite, você nota que a esclera, ó, ela fica bem avermelhada, ou seja, ela fica com uma vascularização do tecido da esclerótica, provocado também por esse processo de conjuntivite, queratoconjuntivite, tá bom? De forma que é uma doença cuja a sintomatologia é relativamente simples. Você identificar um animal que está acometido de qualquer uma dessas doenças é relativamente simples. O que nós temos que ter é cuidado, entendeu? Em agir o mais rápido possível nesse problema, tá ok? Bom, e quais os tratamentos das queratoconjuntivites, né? Então, nós podemos dizer que, de modo geral, os agentes que acometem os animais, eles são sensíveis ao uso da esterramicina, tá bom? E aí nós temos basicamente, eu posso dizer, são só 3 protocolos que nós podemos trabalhar no tratamento dessas doenças. O primeiro é o uso de soluções sprays de terramicina associado aos corticoides. Existe um produto no mercado muito conhecido chamado Terracortril. Eu acho que quase todo produtor conhece. Me parece que hoje, não sei se apareceu algum outro produto no mercado, mas aqui que nós temos hoje é um medicamento antigo. O Terracortril, na verdade, é uma associação de uma terramicina mais um corticoide, me parece aí do cortisona, um anti-inflamatório. E aí você faz a aplicação desse spray durante, no mínimo, 3 dias, 2 vezes ao dia, durante 3 dias. E aí você vai observando, entendeu? Se o animal está tendo recuperação. Se a partir do 3º dia você notar que o animal melhorou bem, mas não está completamente curado, você pode estender o tratamento para 4 dias, 5 dias, 6 dias, não importa. Importante é fazer a limpeza da região periocular, ou seja, a limpeza das secreções, lembrando que as secreções é a fonte de contaminação, e a aplicação de pomada repelente unguento. Gente, que é importante, eu vou dizer o que é isso aqui eu sempre digo, isso aqui é fundamental. Quando você pega um animal desse que está doente, e aí ele está com esse processo de secreção, ele está com conjuntivite, e ele está escorrendo, então você tem, além de você tirar o animal do rebanho, você pega aqueles unguento, aquele branquinho, aqueles que tem repelente, e aí você
faz aqui, ó, faz um óculos aqui animal. Toda essa parte de fora aqui, ó, do pelo, você vai passando e pode fazer aqui tipo um óculos aqui bem grande. Para que isso? Para você repelir as moscas e insetos, primeiro, para não estar, né, ou seja, como se diz, estressando o animal, né, pela presença desse inseto. E segundo, isso aí estimula o animal, entendeu, a bater, a doer e a provocar um autotraumatismo, entendeu? E aí você acaba melhorando o quadro. Então pronto. E o terceiro ponto é isolar de imediato o animal doente, acometido. Então são essas basicamente as 3 linhas de tratamento. Entendeu? É o uso do teacortril, entendeu? É a limpeza da região das secreções, né? E a aplicação da pomada repelente, fazendo tipo um óculos no animal, para evitar, entendeu? Que realmente a limpeza das secreções, né? Isso que você pode fazer com uma solução salina, uma águazinha com sal, não é no olho, é só naquela região da pele que está sendo escorrendo. Você lava com uma solução salina e depois você passa por uma repelente ao redor do olho, na toda a estrutura, fazendo tipo um óculos mesmo, entendeu? E outra coisa, o animal acometido deve ser isolado do rebanho. Você não pode deixar o animal com a conjuntivite, até porque no momento, gente, quando você vê o animal com estomatologia, isso pode ser uma coisa simples, pode ser um traumatismo, o animal passou por um galho de árvore, de um capim e pegou, mas pode ser uma coisa se instalando, pode ser um animal que está desenvolvendo aí, está trazendo um novo micro-organismo para o seu rebanho, tá ok? Agora, importante também é nos casos mais graves, com edema de córnea, deve ser feito o tratamento injetável de terramicina com corticoide, juntamente com o tratamento local. Isso aqui é importante, ó. Se você pega um animal, entendeu, que está num quadro desse aqui, ó, o animal ainda está com o olho aberto, ou seja, tem um corrimentozinho, você pode tratar com spray, tá bom? Mas quando você pega um animal que já está com o olho, você abre um olho do animal desse, você nota que o olho já está começando a ficar branco, ou seja, ficou branco, ficou leitoso, é sinal de quê? É edema de córnea. É sinal, ou seja, que a doença já não está mais só aqui na conjuntiva, já entrou na camada mais profunda do olho. Então aí você faz, quando aparecer esse quadro de edema de córnea, ou então você notar que a pálpebra está muito inflamada, entendeu? Aí você pode fazer o tratamento, ou você pode fazer o tratamento injetável, entendeu? E auxiliando o tratamento local, tá bom? Mas normalmente você tem essas duas opções, tratamento local e o tratamento parenteral, também com a terramicina, onde você pode associar também o corticoide, né? Que no caso aí é o ácido ou o cortrate, entendeu? Você pode fazer uso dessa medicação para controlar, entendeu? Essas doenças, tá bom? E como prevenir, né? Como prevenir as queratoconjuntivite infecciosa, né? Bom, são doenças que nós não temos vacina ainda, entendeu? De forma que a prevenção está mais ligada a manejo de rebanho. E começa por onde? Pela quarentena de animais de trozinho em rebanho, entendeu? Lembrando que toda vida, que quando você traz toda vida, eu vou ser bem taxativo com vocês. Toda vida que vocês colocarem no rebanho de vocês uma nova marrã, uma nova reprodutor, uma nova cabra, uma nova ovelha, se lembre que vocês podem estar trazendo alguma doença pela qual os seus animais nunca tiveram. Daí porque, gente, é importante a quarentena, entendeu? Quem quer ter rebanhos sadios, quem quer ter rebanhos, digamos, sem problema sanitário, você não pode, de forma nenhuma, comprar um animal para exposição e no outro dia o animal está lá junto do seu rebanho. Ele tem que ficar no mínimo de 15 a 20 dias de observação. Nós chamamos de quarentena porque é um termo que a gente usa 40 dias. Mas a quarentena é o quê? É um processo onde você jamais deve introduzir qualquer animal que você seja externo ao seu rebanho, comprou, trocou, entendeu? Chegou
esse animal deve passar aí no mínimo de 15 a 20 dias, e aí observação. Você vai lá todo dia e observa o animal, observa a fezes, observa a urina, dá uma olhadinha na mucosa, olha se o animal não tem corrimento. Porque o animal, você já pensou? Você pega o animal, bota no teu rebanho, quando é com 3, 4 dias o animal começa a ter um corrimento nasal, um corrimento ocular, e você não sabe o que é, aquilo já pode ser uma doença instalada e depois essa doença se propagar no teu rebanho, né? Então, tudo isso pode acontecer, né? Ou seja, então, para isso, é importante entender a quarentena. A quarentena, quem zela pela saúde dos seus animais, entendeu? Sempre faz quarentena em qualquer animal introduzido no rebanho, tá bom? Segundo, é isolamento e observação de qualquer animal com secreção ocular. O gatilho é disparado na secreção ocular. Na secreção ocular, porque é o primeiro sintoma que você observa, entendeu? Você percebe a criação chorando. Pronto. Criação chorando, a gente diz que aqui é o quê? É um caso de uma secreção ocular. Com certeza, ali já está instalado uma conjuntivite, né? Com certeza. Então, aí você vê isso, você isola o animal, tira ele do rebanho, da frente dos outros. E aí você vai observando o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia. Se for uma conjuntivite traumática, uma coisa assim, você vai notar que no segundo dia, terceiro dia, o animal vai estar praticamente sadio, né? Já se recuperou. Mas se você notar que no segundo dia, terceiro dia, a coisa está piorando, aí é hora de você entrar com tratamento, e aí fazer o tratamento até o animal ficar bom, esperar mais também uns 10 ou 15 dias, para você retornar o animal ao rebanho. De forma que é isso que a gente fala a respeito de prevenir, né? Essas outras o livro fala em você controlar a população de mosca e mosquito, mas como é que você vai controlar a população de mosca e mosquito, né? Isso é mais complicado, né? Mas de forma que no dia a dia o que nós podemos fazer de prevenção é isso, é a quarentena, entendeu? E ficar atento aos animais que estão chorando, chorou, isolou, né? Nunca deixe animal com secreção ocular no rebanho e você achar que aquilo é uma besteira, você está achando que aquilo é um período de curral, e às vezes pode ser, entendeu? Isola, observa, teve melhora, retorna para o curral. Retorna porque essas conjuntivites provocadas por poeirinha de curral, que ocorrem com frequência, isso aí no outro dia, no 2 dias o animal está recuperado, né? Ali ele começa a aumentar o lacrimejamento, o próprio lacrimejamento vai limpando, entendeu? A estrutura do olho. Com 2, 3 dias o animal está recuperado. É diferente quando é a infecção, que aí não, o animal vai estar tendo pior a cada dia, tá bom? De forma que é isso que nós queríamos falar para vocês sobre a esqueratoconjuntivite, entendeu? Eu acredito que quase todo mundo já tenha visto isso aqui, a esqueração com esses sintomas, lacrimejamento, entendeu? Esse olhozinho azul, eu acho que muita gente já viu isso. De forma que é mais um assunto importante que nós estamos passando para vocês. E agora nós vamos passar para outro assunto importante também, que eu estou pensando em fazer agora um estudo sobre a linfadenite caseosa, tá ok? Obrigado pela atenção de todos e até a próxima.